eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos, e estamos aqui para mais um episódio do podcast do Logos, falando com irmãos em Cristo sobre como eles preparam seus sermões, como eles contribuem para o ministério da igreja local, fazendo estudos bíblicos e tudo mais a partir do Logos e também de outras técnicas e outras ferramentas que são úteis para o nosso ministério. Se você quer aprender mais sobre isso, quer aprender através do exemplo de outras pessoas, então nos acompanha. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme Amarino do Projeto Sola, também ali pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, que vai aqui nos mostrar um pouco de como é a vida de preparação de sermões e também da liturgia lá na igreja dele. Guilherme, é um prazer, meu irmão, ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao podcast do Logos e, por favor, se apresente um pouquinho aí para o pessoal. Saur, primeiro é um prazer conversar com você, com todo o pessoal que está acompanhando aí as coisas do Logos. Meu nome é Guilherme Amarino, sou pastor licenciado, né? Eu estou no processo para ordenação. Se Deus quiser, a minha ordenação deve ser ao final desse ano. Na Igreja Presbiteriana e especificamente na igreja local, que é a Igreja Presbiteriana em Alphaville. Eu sirvo lá como um dos pastores da equipe pastoral, minha área é a área de liturgia. Eu também faço parte da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, na qual eu atuo como diretor de criação, arte e produção. Então, as coisas que vão para o YouTube da IPB, os programas, etc., passam pela nossa atividade lá na agência. E para além de todas as coisas, tem a Projeto Sola, a banda que nós criamos desde 2015, Guilherme Andrade e eu. A gente trabalha com composições bíblicas que edifiquem a igreja e que glorifiquem a Cristo. É isso basicamente o que eu faço. Sou casado com a Isabela vai fazer 4 anos. E temos a pequena Catarina, que tem 1 ano e 7 meses. Muito bom, meu irmão. Obrigado aí por, no meio de tantos projetos, ainda mais com a pequenininha também em casa, ainda conseguir disponibilizar um tempo para a gente ter essa conversa. E hoje, apesar de sempre dar muita vontade de focar a conversa quando vai falar com você na parte de produção musical, por causa do Projeto Sola, tudo que vocês têm feito aí que tem abençoado a igreja, mas hoje o foco é mais no Guilherme como pregador, ainda que também como ele usa a parte dos estudos bíblicos também para a parte de louvor da igreja, né? A gente vai falar um pouco desses dois, mais nessas duas pegadas. E aí, meu irmão, para falar disso, a primeira pergunta que eu faço é como é que é a sua preparação de sermão? Hoje em dia você tem pregado muito, como é que tem sido? Hoje em dia eu divido bastante o tempo com palestras e sermões fora da igreja e na igreja também, né? Na igreja local, como nós somos vários pastores, então acaba que a regularidade dos sermões na igreja local ela é um pouco mais espaçada, né? E como na IP Alpha eu tenho essa função mais de liturgista, então ainda mais espaçado, né? E aí acaba que eu prego mais fora da igreja, nos eventos com o Projeto Sola, ou então sozinho, e acabo misturando bastante. Às vezes é sermão, às vezes é um sermão que é mais uma palestra, e aí eu uso bastante o Logos para isso. Então, mesmo que seja uma palestra de uma temática bíblica e tal, eu sempre vou ao Logos para procurar as coisas. E aí, desde que eu comecei a usar mais profundamente o Logos e procurar saber mais sobre a ferramenta, né? Aí os sermões todos são separados ali do início ao fim, utilizando o Logos. Eu tento usar aquele preparador de sermão e os passos dele, né? Sim. Embora eu ainda não vá e monte ele inteiro no Logos, usando todas as ferramentas lá dentro do Logos, eu vou vendo os passos porque eles são passos homiléticos que a gente aprende no seminário, etc. E ajuda muito na visualização. Mas a ferramenta de pesquisa, os fatos, a própria exegese, os comentários dentro do Logos, acho que eles me servem muito, assim, porque eles dão uma variabilidade grande para a preparação do sermão. Eu venho de uma tradição que eu não utilizava nada. Então, ferramentas digitais de pesquisa, né? Eu usava bastante, assim, aquele The Word na época do seminário, sabe? Aquele gratuito que tinha lá. Um professor me deu um monte de livro dele lá, mas aí acabou que, tipo, vai passando o tempo, meu computador trocou, aí eu não consegui o programa, aí eu acabei desenvolvendo todo um esquema de preparar sermão
físico, com as bíblias de Sim, estudo, com os comentários físicos, com os lexos e tudo mais, que eu tenho tudo aqui atrás. eu tô vendo, tem E aí, bastante livro aí também, né? quando veio o Logos, aí deu um upgrade, assim. Então desde que eu peguei o Logos, eu tô reacostumando a minha jornada. Então hoje eu faço muito de maneira híbrida, sabe? Tipo, procuro muita coisa no Logos, acho as coisas lá, pego o preparador de sermão e vou usando o passo a passo, e aí de repente eu falo assim, nossa, mas esse comentário aqui, eu sei exatamente a página que tem, e aí eu vou lá pro livro físico, volto pro Logos, abro no comentário, tem aqueles do Hernandes, tem aqueles comentários exegéticos, né, da cultura cristã, tem os outros comentários, os vermelhinhos e etc. E aí eu vou olhando nos outros, sabe? E aí eu vou indo, vou pro físico, vou pro Logos, vou pro físico, vou pro Logos. Hoje em dia eu faço desse jeito. Legal. E você já começou, inclusive, você falando aí dessa forma híbrida de estudar, você já começou a testar a função de catalogador da biblioteca impressa? Já, Aquela. já, Já? isso E já me aí? ajudou. Já me ajudou Já algumas conseguiu vezes. pegar? É. Inclusive, quando recentemente na escola dominical, nós utilizamos o livro do Roy Kima, Criados à Imagem e Semelhança de Deus, né? Sim, E sim. aí a gente estava trabalhando a questão da antropologia bíblica. E o Bavinck, ele tem bons capítulos na dogmática dele sobre isso, né? E aí eu Sim, tava exato. montando a aula e fui pesquisando os textos e tal, e como eu coloquei a dogmática física na biblioteca, aí vai lá e aparece as coisas. Eu pude achar bem mais rápido a página do que se eu fosse só folheando lá no Bavinck mesmo. Nossa, com certeza. Até porque o Bavik é bem grandão, né? E aí É você muito ter grande. ali, você ter a opção de pesquisar digital, você encontra com muito mais rapidez o resultado que você tá procurando, né? Essa ferramenta ela é Exato. muito interessante que ela possibilitou a gente unir as duas coisas, unir o melhor dos dois mundos, né? Tanto os livros digitais, como também a biblioteca física que a gente já tinha ou que a gente ainda vai adquirindo aqui e ali. Então isso é legal. É, E você falou que você então começa indo para o fluxo de trabalho, né? Eu até mostrar aqui para o pessoal o sim. que é que você está falando, só para a gente ter uma visualização. O Guilherme está falando aqui quando a gente vem em guias, e aí a gente vem nos fluxos de trabalho de preparação de sermão expositivo. É isso que você tem usado, né? Isso. Nós pregamos na igreja bem expositivos, sempre expositivo, né? E o meu sermão de preferência, ele é expositivo. Legal. Então aqui você coloca uma passagem, ele vai te dar um passo a passo, Isso. vai te recomendar ferramentas específicas para usar em cada um desses passos, né? Então você tem gostado de usar parte disso aqui? Tem ajudado? Os passos todos. Alguns eles eu utilizo ele inteiro aí no Logos mesmo. Outros, como eu tô acostumado a fazer fora do Logos, porque são passos que a gente aprende no seminário, aí eu já atualmente eu fico mais ágil na folhinha mesmo, de papel. E Sim, aí eu tô aos poucos indo acostumando e digitalizando todo esse processo. Acho que o próximo passo, assim, para mim, aprendendo a usar o Logos migrar todos esses passos dentro do Logos mesmo e sim. escrevê-los todos ali, etc. Ah, legal. E vamos então começar a descrever um pouco mais, né, esses passos em específico que você segue para a preparação do sermão em geral. Como é aí que é a tua preparação de sermão? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu tenho que pregar no sábado ou no domingo. Então são sermões no final de semana, né? Então Uhum. aí eu passo eles, tento prepará-los durante mais tempo do que só um dia, né? Porque Sim. preparação de sermão no dia anterior fica geralmente um sermão meio capenga. E Até um parênteses que eu ia embora fazer aqui, né, sobre isso, quanto tempo em média você acaba preparando, ou aquela coisa assim, olha, uma preparação de sermão que eu fico mais satisfeito dá em média tanto, né? Porque você falou aí de que vai sim. ter épocas que você passa mais tempo sem pregar, mas mesmo assim, qual é aquela média que você acha agradável? Olha, eu acho assim, o mínimo do mínimo seria umas 10 a 12 horas de estudo. O que eu fico Olha só, satisfeito seria se eu passasse a semana toda trabalhando nele, o que daria umas 20 horas, se você olha passa só. os períodos todos, né? Então, mas aí varia, porque não é, às vezes a gente pensa que é 20 horas escrevendo de fato o sermão, mas não é só isso. É. Uhum. Eu passo normalmente assim, vou pregar no domingo. Aí na segunda-feira eu leio o texto e só.
Eu tento não olhar comentário, eu tento não olhar nada. Então eu abro ali no Logos, vou abrindo as versões e vou ler o texto em várias versões. O bom do Logos é que ele tem aquele comparador de versões, né? Tipo, então você vai colocando Exato. uma do lado da outra, você vai vendo outros textos. Como e outras bíblias online tinham isso, eu usava bastante também. Esse comparador com línguas diferentes, né? Tô vendo aí que você tá com a English Standard Version ali, que é muito bom. Isso. Então você abre uma ESV, você abre uma King James, você abre Bíblias em espanhol. Isso ajuda bastante para você olhar e ter familiaridade com o texto em suas amplas traduções. Então, para mim, um dia inteiro é ficar lendo o texto, é a perícope que eu vou pregar no caso, e consequentemente eu tento ler o livro todo. Quando é um livro, ó, por exemplo, é uma epístola, Gálatas, eu vou pregar em Gálatas, eu tento ler Gálatas inteiro, tento ler Sim. Efésios inteiro, tento ler Hebreus inteiros, né? A não ser que seja tipo um livro muito grande como Gênesis, como Isaías, Isaías, como Êxodo, Jeremias, né? aí fica um pouco mais complicado, mas normalmente quando a gente está pregando assim, a gente está pregando dentro de uma série desses livros. A leitura do livro inteiro já vai vindo com mais tempo, não apenas na semana do sermão, né? Então, Com um certeza. dia é para ter familiaridade com o texto. O Logos Ou ele me seja, ajuda nisso, de colocar várias traduções na minha cara, sabe? Isso é bom. isso é legal. Então, o primeiro passo seu é você e Deus ali, né, com a palavra, se focando ali no seu estudo pessoal. Depois é que você vai mais na frente, você vai recorrer a comentários, né? Prefere começar o estudo sozinho, não é isso? Normalmente eu vou para os comentários bem depois, na verdade. E aí, Legal. o segundo passo, tipo, talvez no segundo dia, se eu comecei isso na segunda, a terça-feira, aí eu vou começar a dividir o texto. Então, daí usa as ferramentas do preparador de sermão, né? Então você vai fazer perguntas pro texto, você vai começar a interagir um pouco mais com ele, de Uhum. tentar fazer aquelas perguntas homiléticas, né? O que, quando, onde, quem, por quê, como, qual o contexto próximo, em que livro tá ali escrito isso. Então você vai começando a fazer uma pesquisa um pouco mais, ainda é bastante pessoal, porque eu não estou olhando nenhuma ferramenta, mas é Sim. uma percepção minha mesmo. E aí, escrevendo bastante sobre isso, né? Então, dando todas as percepções que eu vou, em primeiro lugar, tendo do texto. E no Legal. Logos ele tem os passozinhos, né? Isso ajuda muito, que às vezes a gente esquece de alguma coisa, a gente esquece de se perguntar algo no texto que depois você vai ver que era muito importante para a pregação, que é muito importante para a exposição, né? Com E certeza. depois, só depois disso que eu vou para alguma ferramenta exegética, sabe? Ah, De entendi. olhar o original, de olhar ali a construção de palavras, de olhar significados, etc. Só voltando aqui um pouquinho antes da gente falar um pouco desses outros dois passos, desses outros 2 dias aí de preparação. Você falou que o primeiro você vai ali ler bastante o texto e consultar várias versões, né? Quais são as versões que você Uhum. mais gosta de consultar? Eu gosto pessoalmente da Nova Almeida atualizada para pregá-la, ou da ARA. Certo. Então, a revista Almeida atualizada ou a NAA, ela é o fim, né? Tipo, a Bíblia que eu uso para pregar, assim, tipo, Ok. porque é a Bíblia oficial que a gente usa na igreja, outra a ARA porque é a Bíblia que talvez eu tenha mais familiaridade com ela e é mais comum, assim, de uso. Aí as Foi aquela Bíblias que que eu você usou gosto para de memorizar versículos assim, a Ara? exatamente. É a Bíblia que eu cresci, né? Então, tipo, muitos versículos decorados e trechos inteiros. Eu sei os pontos certinho por causa da Ara. Inclusive, em relação às Ah, músicas que vocês compõem, vocês usam alguma Bíblia assim mais como ali a inspiração sim, para composição? É a Ara, é sim. alguma? A Qual é? Ara e a NVI, normalmente. Legal, olha aí. A NVI, aí eu ia falar, tipo, a NVI ela tem um tom pra mim, assim, de uma. É a Bíblia mais que se aproxima do uso devocional pra mim. Então ela tem uma leitura Ah, mais fluida, ela tem um jeito mais fluido de apresentar o texto, e aí eu utilizo ela bastante também, e inclusive em comparação com a Ara, porque ela tem diferenças de uso de palavras, de campos semânticos e tal, que ajudam a completar muito essa parte. Eu gosto de usar em inglês a ESV
e a King James. A King Sim, James porque ela é bem antiga, então ela tem sim, opções semânticas ali que trazem um teor e um aspecto. Eu vou usar a palavra reverente, mas entenda que eu tô tentando colocar. Não que as sim, outras não sejam, mas é sim, sim. um quê mais formal na coisa que às vezes Uhum, ajuda a gente a dar o peso correto para as palavras, né? Porque sim, o que acontece muito hoje é uma suposição minha, tá? Que a gente tirou o peso das palavras como elas são. Por exemplo, a palavra uhum, deleite, e ela uhum, aparece na Ara, é diferente da palavra prazer. Elas querem dizer a mesma uhum. coisa, mas parece-me que o deleite você tem um peso, uma reverência a mais na palavra. Então, quando você está construindo o sermão e você acha uma palavra dessa num versículo, talvez você tenha que dar uma atenção maior, sabe? Tipo, enfim. Aí eu acabo Sim, até utilizando essas como, assim. até como um cara ali que tá sempre trabalhando com a arte, com a poesia, essas palavras É, assim acabam tendo uma beleza, um impacto maior, né, também. sim, por isso, assim, os salmos na Ara trazem um quê muito legal, assim, na King James também. E aí a gente usa a NVI, porque a NVI tem uma boa construção semântica e uma boa fluidez de texto, assim. Eu já usei outras, por Uhum, exemplo, a NVT. Acabei uhum. usando bastante a NVT em alguns casos e tal. Hoje eu acabo que, sinceramente, estou utilizando ela cada vez menos, assim. Não tem uma razão Interessante. aparente, mas eu vou utilizando ela cada vez menos. Sim. Legal. Então aí, primeiro passo, vai focar bastante em várias traduções, você acabou falando aí as que você mais costuma usar, e depois vai para a parte de distribuir o texto, né, fazendo ali a estruturação homilética, fazendo perguntas. Nesse momento, você costuma anotar aonde? Por enquanto tá indo no papel, tá indo Normalmente no... eu no... anoto. Eu anoto normalmente, quer ver? Acho que até tem algum aqui. Pega aí que vai ser Sabe? legal a gente ver. Tipo um caderninho desse que eu usava. Isso aqui era o que eu Aham. mais usava até pouco tempo atrás, inclusive. Então eu ia e escrevia a parte, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um sobre Mateus 6 aqui. E aí eu Olha que fazia desse legal. jeito. Então eu ia a parte da exegese, né? Aqui é tipo a parte do sermão e aqui desse lado é a parte da exegese, assim, no sentido de ah, palavras que são mais destacadas que outras, pontos importantes de cada versículo, pontos semânticos, às vezes alguma coisa de grego que seria importante para o sermão, sabe? É, então eu construía desse jeito. E aí, Sim. aos poucos, eu fui passando isso para o Word mesmo, passando isso para o processo de entender e usar digitalmente. Hoje eu tô nessa transição, como eu falei, de entender como é que eu uso isso, porque a gente é muito visual. Assim, por conta da música, por conta da arte, etc., visualmente você separar os gráficos e fazer bem isso que você está fazendo, assim, para mim é mais interessante. Então, tô num processo de ir aprendendo a digitalizar isso, né? Sim, sim. Eu acho bem interessante isso, e que é como você falou, tem pessoas que são mais visuais mesmo, e geralmente o pessoal ligado mais à arte, à produção criativa, gosta desse tipo de coisa. E era essa sugestão que eu ia dar aqui para você, que é a ferramenta Canvas, né? Esse aqui é um Canvas que eu É, peguei já pronto. Quem gosta de fazer esse tipo, uma espécie de mapa mental, algo mais livre ali, aqui você tem um prato cheio para você conseguir uhum. montar exatamente o que você quer. O que nunca anula você poder, né, ter o seu caderno ali, tem gente que gosta do escrever. Eu até gravei recentemente aqui com o Wilson Porte Júnior, e o Wilson Sei. gosta de fazer caligrafia, né, aquelas caligrafias bem bonitas, E ele é bom nisso. diferentes. Isso é Nossa, ele é verdade. muito bom. E aí ele é apaixonado pelo Logos, ele tava falando que usa desde do ano 2000 e pouco aí, mas ele ao mesmo tempo gosta de ter o caderninho. Então às vezes vai somando as coisas, aqui você tem como colocar até arrastar um desenho para cá, então tudo isso facilita, né? Mas aqui a nossa ideia é justamente isso, dar ao pessoal ideias de como eles podem fazer para ver o que é que fica adaptado ao dia a dia deles e o que é que não. Né? Essa é a maneira da gente aprender, a gente vê com o exemplo dos outros e vê o que é que cabe na Isso. nossa própria produção, né? E uma coisa que eu tenho usado, e aí eu acho que quem tem mais de um dispositivo
Para mim é bem fácil, assim, como eu tô bastante, assim, vai e volta de cidade para cidade e tal, e às vezes eu tô dentro de um avião e tudo mais, eu não fico levando o meu Mac em todos os lugares, então eu não levo o computador para Sim, os lugares. Aí eu levo sim. o iPad. Então no Ah, iPad, tipo, legal. eu abro abas que me ajudam a entender o texto também, entendeu? Nossa, que Tem legal, aquelas cara. abas de exegese que tem aqueles gráficozinhos e tudo mais. Então no processo para estudar, e às vezes eu sei com muita antecedência o sermão que eu vou estudar, então eu fico fazendo esse processo que eu falei de segunda até o domingo, eu vou fazendo ele um pouco mais espalhado. Aí você fica Sim. revendo, e às vezes eu estou estudando um texto específico, seja para o mestrado, seja para escola dominical, que a gente tem que dar aula também. Então fica tipo, ó, não, vou pegar esse texto aqui, deixa eu estudar, como é que é a exegese dele. E às vezes você tá num tempo sobrando no avião, você vai lá e pega e fica dando uma olhada, assim, sabe? Com Então certeza, com certeza. a portabilidade do Logos é um negócio, eu achei assim, dos aplicativos, eu já tinha usado outros, ele é bem interessante, cara. Bem Não, legal. com certeza, porque aquela questão, só da gente ter a portabilidade da biblioteca já é muito bom. Que você não tem como levar essa sua biblioteca aí para todo canto que você vai e você viaja É, bastante. Mas no Logos você leva. Só que o Logos, além da biblioteca, ele não é um Kindle que está ali só com a biblioteca. Ele tem todas as ferramentas disponíveis sim. para você tirar melhor proveito da biblioteca. Então isso ajuda muito, ajuda bastante mesmo. Uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora, Guilherme, uma curiosidade minha como é que os sermões acabam colaborando com o processo criativo das músicas? À medida que você está escrevendo um sermão, você vai pegando de vez em quando aqui ali Tem insights também, música que rapaz, já isso fez isso. é? É, É tem mesmo? música que já saiu de sermão. Sim, Canção de Certo Que Pedro legal. saiu de um sermão que eu fiz baseado no encontro de Pedro com Jesus na praia. Que Quando Cristo legal. faz as perguntas para ele, né, no finalzinho do Evangelho de João. No processo de escrita do sermão, processo de preparação dele, na aplicação eu fazia uma rememória da vida de Pedro para fazer a aplicação final ali desse trecho. E aí, lembrando de cada coisa, assim, a melhor forma que eu encontrei de fazer a própria aplicação foi falar assim, pô, poderia compor uma canção que resumisse isso e que aplicasse o sermão no final. E aí, Canção de Santo Pedro é exatamente essa parte. Porque a música toda ela vai, na perspectiva de Pedro, contando várias imagens, né, da vida de Pedro com Jesus. E o próprio refrão é ele, olha, assim eu percebi, finalmente eu percebi o que você quis dizer ao me perguntar sobre o amor. Você viu aquilo que é o pior em mim para então eu ser de fato alguém melhor em ti, sabe? Então essa parte da aplicação ela surgiu e aí a música foi surgindo, assim. Que Ah, legal. as músicas de salmos normalmente elas vêm de sermão, né? Inclusive, quer ver, ó? Tem uma coisa interessante, porque isso é um spoiler, tá? Ah, é? Por Posso quê? mostrar a sua tela aqui? Pode mostrar. Eu vou abrir o explorador de salmos aqui Legal. e, eu vou abrir ele na maneira que eu fiz mesmo. Tipo, o legal do explorador de salmos é que ele tem lá, você fica olhando as coisas, aí tem o comentário, dá pra abrir várias outras coisas aqui, mas o legal que eu quero mostrar é isso aqui. Quando você clica no hebraico, você consegue ver os paralelismos. Isso aqui, por exemplo, eu fui pregar no Salmo 131, que é o que eu abri aqui. E aí ele me deu esses paralelismos, eu falei assim, cara, isso aqui tá pronto pra eu compor as estrofes de uma música e compor um refrão. Caramba, que legal. E É um aí eu fui explorador de usando. salmos colaborando não só para as divisões do sermão, mas até para as da música. Que interessante. Porque quem tá acostumado com estrutura de música e rima, você tá acostumado com essa linguagem A, B, B, aqui ó, A, B, B, ou aqui, né, na segundo versículo, A, B, B, A. Isso aqui também é meio que uma estrutura de rima. Então Sim, você pega o paralelismo e você joga para uma canção. Então você consegue preservar uma certa estrutura que no hebraico tinha uma outra função do que a língua portuguesa, mas você consegue dar a mesma ênfase que ele queria dar ali, o salmista, no caso Davi, né, no Salmo 131,
para alguém que está compondo uma canção no mesmo tema, você entende mais. Então daí, a partir desse sermão, e eu vendo isso aí foi depois que eu já tinha o Logos, aí surgiu uma música no Salmo 131, que se Deus quiser, no próximo disco do Solo vai ter. Que Aí, ó, legal, que um legal. baita de um spoiler. Nossa, que legal. Informações aqui em primeira mão e ainda mais vendo como o Logos contribui com isso. Isso é interessante. E ó, aqui realmente é uma ferramenta. Eu lembro que quando a gente estava fazendo exegese dos Salmos no seminário, o professor falou: olha, vão para o explorador de Salmos, que lá vocês já têm meio caminho andado. E aí, um parênteses até Isso que eu ia mesmo. te falar é o seguinte: ó, se você quiser ver mais facilmente a estrutura tanto do hebraico como também do português ou do inglês, vocês podem escolher outra versão, porque ali no caso você estava vendo a Nova Almeida atualizada e Se ela não botar tem o Ara, realmente. interlinear, ela não tem o interlinear do antigo ainda, está sendo produzido, já tem o do novo, mas o do antigo não tem, então ele não divide. Se Ara você tem. coloca a ARA ou você coloca uma versão em inglês, você vai ter aqui essas divisões. Então isso aqui é bem... Cara, nunca tinha pensado que seria útil para a composição musical, mas faz todo sentido, até porque os Salmos têm essa função, né? E aí fica talvez um incentivo, né? Porque nós somos dessa linha, né? A gente não é da Salmod exclusiva, né? Mas a gente é Aham. um grande. A gente torce muito para que existam salmos compostos e que a Sim, igreja cante salmos. Então, até tenha muito a ver com a nossa herança puritana e tal. Embora não sejamos exclusivos. Mas é muito sim. importante para você, um compositor, entender a estrutura dos salmos. Inclusive, me ajuda muito, né? A meditação constante nos salmos faz parte do meu momento devocional. Eu, como músico, entendendo a estrutura ali dos salmos, entendendo a parte poética dos salmos e tal, isso ajuda muito a compor canções para a igreja. E aí, o desafio de compor baseado nos salmos, né, que é você usar ele de cabo a rabo, quer você usar uma parte dele e tudo mais, é muito importante para a igreja incentivar ela a cantar os salmos, né? Porque é uma prática que a gente tinha, historicamente a gente teve, né? E é uma prática que deve ser incentivada sempre. Sim, com certeza. Inclusive, tenho usado aqui na igreja, tenho usado algumas músicas dos salmos que vocês têm Legal. produzido, né? Tem Vai vir sido bênção aqui mais. na Se igreja. Deus É quiser, isso vai vir aí. mais. Não Isso aí. só o 131, Olha, mas outros. que bom. Olha aí o Logos colaborando também para mais produção musical do solo. Que bom. Fico feliz por isso. Legal. E voltando aqui para a parte da preparação de sermão, uma coisa que eu ia pedir era para você justamente mostrar um pouco aí a sua tela, mostrando um pouco do caminho que você faz quando chega nesse passo do acesso às línguas originais. Que aí eu imagino que seja. Legal. Você use bastante o Logos nesse momento, né? Deixa eu colocar O que aqui eu na tela. mais uso, quer ver, ó? E você gosta do modo escuro, assim, de visualização? Tudo eu gosto de usar modo escuro. Tudo, 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 tudo. Eu Tipo, tava quando vendo ali você no vai tablet para uma também. exegese de passagem, ó, eu vou usando esses passozinhos. Tá vendo que aqui, isso aqui é um de Hebreus que eu usei. Eu abri Aham. pronto porque eu deixei salvo e tal. Aí eu fui usando as coisas. Aí eu vou usando e depois eu vou fechando, etc. Então, Sim. algumas partes, ó, tá vendo que aqui, tipo, a última parte eu já não usei mais. Mas esse Aham. começo, ó, eu usei bastante, cara. Tipos literários, gênero, contexto, a linguagem figurada. E essa parte toda eu vou usando. Aí quando vai Sim. usar a parte de língua original, eu acho que eu até fechei aqui já. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Porque tem uma parte que eu tenho gostado muito, que é o Qual é estudo mais ou palavra a menos? palavra, sabe? Ah, sim. Então você vai no guia exegético. Você vai no guia de estudo exegético, e aí você tem, se você for aí do lado esquerdo, isso. Não, em cima. Isso aí. Aí você tem o guia de estudo Aqui, ó. exegético, É bem isso isso. aqui, ó. Aí, por Aí você coloca exemplo, o texto e. eu vou do 14 ao 16. Isso aqui me ajuda muito, tá vendo? Porque Sim, daqui você vai pra outros lugares, você vai clicando e vai aparecendo um monte de coisa, e vai aparecendo as coisas, e aí você vai dando uma olhada. O meu forte, ele nunca foi a exegese pesada, sabe? Tipo, eu não aham, venho da linha de pesquisa de
pesquisa exegética de Novo Testamento, pesquisa exegética de Antigo, grego e hebraico e tal. Então eu gosto de usar as ferramentas porque elas me ajudam a entender uma parte que é uma deficiência na minha formação, uma deficiência minha de nossa, eu saber tudo e tudo mais. Então o Logos dessa parte vai me ajudando muito, principalmente a parte de encontrar significados de palavras e dar dicas assim de como entender, né? Então é Sim, com certeza. basicamente isso. Um parênteses aqui nisso, é interessante que o Logos ajuda demais nós que não somos exegetas, né? Não somos Isso. hebraístas, alguém ali focado demais nas línguas originais, mas que precisamos dela e que temos ali nas ferramentas um auxílio para fazer a pesquisa delas. Só que ele também ajuda até mesmo quem é um exegeta, quem é muito bom. Então o Marcelo Berti, ele usa o Logos, Ele usa o bastante. usa bastante. O professor João Paulo Aquino, que é do Isso é Grego, que é ali um cara, foi meu professor de grego no seminário e é muito, muito bom. Ele também usa o Logos, muito fã. Então, assim, mesmo pessoas de alto nível nas línguas de estudo nas línguas originais, a pessoas que querem um auxílio para conseguir caminhar nelas, a ferramenta funciona, ajuda demais, né? Isso eu acho bem Sim. interessante. E aí a gente vai sabendo, assim, usando os léxicos. Então você clica na palavra e aparece a coisa toda. Te ajuda a saber qual palavra é exatamente. Porque, por exemplo, você vai pegar o JP mesmo. Ele lê isso aqui, ele já sabe qual palavra é na tradução e tal. Eu não tenho essa familiaridade. Então eu vou clicando e vou vendo, sabe? Então, pra mim, isso aqui ajuda muito, assim, no contato. Porque antes, o que eu fazia antes? Antes eu tinha que ir de maneira física, né? E vou no léxico, vou no campo semântico, vou no Novo Testamento grego, eu ia lá e via a palavra, eu gastava, assim, coisa que aqui nem 10 minutos resolve. Lá, de maneira física, eu gastava, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas, e era muito tempo fazendo isso, Com sabe? certeza, com certeza, com certeza. E essa guia aí que você mostrou, a guia de palavra a palavra, ela é um ótimo caminho, mas às vezes também a pessoa que é algo mais focado de saber exatamente quais são as palavras mais importantes, também tem dois caminhos interessantes em relação a isso, que eu vou até mostrar aqui junto com vocês. Eu vou colaborar aqui um pouquinho, colocar na tela. Então aqui no guia exegético, se você coloca a passagem, colocar qualquer uma que está aqui, ele vai dar aqui essa palavra, mas o que eu quero chamar a atenção é para isso aqui, ó, palavras importantes. Nessa seção de palavras importantes, ele vai pegar as palavras que são mais comentadas nos comentários bíblicos que a gente tem na nossa plataforma de maneira geral e vai ranquear para você. Então isso é um caminho já para você saber exatamente onde você tem que focar mais. E uma outra ferramenta que eu gosto bastante de usar é a ferramenta concordância. Não sei se você já usou a ferramenta concordância, mas Já usei. ela é muito, muito interessante. Por quê? Ela é uma concordância de tudo, né? Não só da Bíblia, como de vários outros livros, qualquer livro você colocar. Só que na Bíblia ela consegue acessar, inclusive, as línguas originais, né, para dar informações. Ela demora Sim. um pouquinho para carregar porque ela dá realmente muita informação de uma vez. Mas o que é que eu gosto de fazer com ela, de usá-la? Eu gosto de colocar a passagem em específico que eu estou estudando. Qual é que você está usando aí mesmo, de Hebreus? Hebreus 4, 14 a 16. 14 Aquele a trecho do sumo 16. sacerdote. Tô colocando aqui para ele abrir. E uma coisa que eu uso nessa ferramenta é para que ele me mostre as palavras que mais aparecem no texto. Que é uma coisa que a gente sabe, né? Palavras repetidas geralmente são uma ênfase que o autor dá. E aqui, quando eu vou nela, eu consigo perceber na língua original quais são as palavras repetidas e consigo, através disso, também saber se tem a mesma palavra sendo traduzida de diferentes maneiras. Então, isso é algo que eu gosto bastante de usar, um passo que eu uso bastante, para conseguir ver quais as palavras onde eu vou gastar mais tempo fazendo um estudo aprofundado. Porque eu acho que também, justamente por não ser um exegeta, eu não consigo fazer um estudo aprofundado de todas as palavras do texto. Eu tenho que escolher Uhum. ali Tem que quais escolher são aquelas com algumas. que. Exato, aquelas com que eu vou guerrear. E aí isso ajuda. Então, se você vem aqui, ó, ele já mostra as mais repetidas. Você vai ver aqui quais são as que vão chamar mais atenção. Então, por exemplo, a palavra para sumo sacerdote. Então, tá aqui, já dá uma olhada. Ó, a palavra graça.
Então isso aqui eu acho bem interessante, porque aí depois eu vou lá na palavra, eu vou lá em Sumo Sacerdote, e eu clico aqui para abrir o estudo de palavra da Bíblia, e aí eu me foco no estudo dela, né? Então isso aqui eu acho um caminho bem legal. Você já tinha chegado a fazer esse caminho? Eu usei algumas vezes e eu cheguei nesse da tradução aí, eu acho ele muito, muito legal. Essa parte da concordância. De Sim. você ver as possibilidades e tal. Acho que tem outras coisas também, nessa guia mesmo de passagem, uma coisa que me ajuda também é o lance das passagens importantes aqui, essa aba aqui. Você abre Ah, uma coisa, sim. ele dá, não é só uma referência cruzada, né? Mas são Uhum. passagens importantes que dentro do livro ou em outros livros fazem um coro, né, com o texto. Então, por exemplo, esse texto que eu estou mostrando, que é o de Hebreus 4, 14 a 16, ele inclusive foi o meu texto de sermão de prova para o presbitério. Aham. Então, para você pregar no presbitério, na igreja presbiteriana, você tem que fazer 3 tipos de coisas. 4, na verdade. Você vai ser sabatinado de questões doutrinárias e tal, e aí você vai pregar um sermão de prova. Que Uhum. talvez seja bom que esse sermão de prova seja baseado no seu trabalho de exegese que você apresenta. Então, a minha Aham. exegese foi nesse texto. Então, para fazer Olha que exegese, legal. que é um trabalho de 30, 40 páginas e tudo mais, olhar isso e ver todos os outros textos que tem a ver e abrir os comentários e tal, me ajudou muito, né? Aham. Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar um trecho da exegese aqui. Botar ele. Você escreve em Word, né? Então tem um trechozão. E toda ela eu acabei montando também utilizando o Logos, ele dá as coisas e tal. Usando os livros, tudo tentando fazer a parte do Logos, porque aí a citação fica bonitinha, né? Sim, com certeza. E um Aí, parênteses aqui, o Guilherme, é uma coisa que eu não lembro. Onde é mesmo que você é formado? cara, eu fiz. Eu me formei no seminário metodista. E aí, quando eu fui pra Aham. presbiteriana, eu fiz Andrew Jumper pra Ah, fazer legal. essa compensação, né? De coisa. Então, um presbitério local pediu pra que eu cursasse o Jumper. E aí, então, eu apresentei os trabalhos de monografia, exegese e tudo mais. E quem foi teu professor lá no Jumper? Porque essa estrutura é muito parecida com o que a gente usava lá no JMC. O João Paulo. É o João Paulo, né? Ah, pronto. É isso que eu ia te perguntar. É. Que é muito, E muita aí você pega um estrutura que ele usa lá modelo, também. né? Você pega o próprio modelo do, de tudo. Então, como são professores que são professores ali o Weber Campos, o próprio Uhum, Dario. Então você tem uhum. os professores do Jumper lá. Então aí você usa, tipo, contexto e você vai montando. Aí, com base no Logos, eu fui montando, tipo, uma tradução palavra por palavra, sabe? Então você Sim. ia lá nas coisas e você vai montando essas tabelas e tal. Isso Aham. ajudou, por exemplo, no trabalho de exegese me ajudou muito a montar esse tipo de trabalho, que é um trabalho um pouco mais acadêmico, que contribuiu depois, futuramente, para a construção do sermão, né? Então essa parte que eu Aham. falei de passagens importantes ajudou muito. Outra parte importante foi essas citações de literatura antiga, que Ah, aí muito bom. muito mais por curiosidade, porque assim, a quantidade de que eles dão para o que eu de fato usei é muito Sim, mais do que eu uso, mas é legal você ir descobrindo e tal. exato. É aquela coisa, o Logos ele lhe dá a oportunidade de fazer uma pesquisa de 200 horas, se você quiser ali, de conteúdo maciço para você produzir. Mas você não precisa usar tudo isso. E, na verdade, na maior parte dos sermões, na maior parte dos trabalhos, você não vai nem precisar e nem conseguir usar tudo isso. Mas quando a gente precisa fazer esse tipo de pesquisa, né? Lá no JMC também era assim, tinha que fazer exegese de 40 páginas, tinha que fazer sermão ali para ser avaliado por 5 professores diferentes das diversas áreas. Então você produzia um negócio maciço. E ali você vai em tudo que é categoria dessa, pesquisando e enriquecendo. Só que no dia a dia você pode escolher aquelas que mais fazem sentido para você e para sua audiência e ali se focar, né? Até uma coisa assim para pregadores e tal, é um cuidado que a gente tem que ter, porque assim, usando logos, a gente tem, ou qualquer outro lexo, qualquer outra coisa, isso no seminário a gente aprende muito, assim.
você vai ter muitas ferramentas, e a ferramenta final que você vai entregar, o resultado do sermão, às vezes a gente tem que reduzir um pouco, porque senão vai ficar um negócio que ninguém vai entender e tal. Porque, de fato, a história da teologia, da interpretação do texto, o material que a gente tem, assim, dá para você produzir no mesmo trecho muita coisa. Material para 800 sermões dentro do mesmo texto, sabe? Então é necessário que a gente filtre assim, o que de fato a gente vai usar ou não. Se você for usar tudo do que o Logos dá de cara dos comentários e tudo mais, talvez o sermão final vai ser um negócio meio maçante. Intragável, então, né? o exercício pega tudo. Então, assim, normalmente aí eu já a gente tava falando da semana, né? Segunda, terça, quarta. Quando chega quarta e quinta, eu vou só separando as coisas. Separa o que o comentário diz, separa o que o léxico ali disse da palavra, qual a interpretação da morfologia, pega uma concordância, pega um pai da igreja que citou isso, e aí acumula. E aí depois o processo de quarta até chegar no sermão final é você ir limpando o que de fato vai ser importante para o sermão, o que de fato pode ser deixado de lado, não que não é importante, porque de fato o material todo é importante, você vai querer entregar tudo, mas às vezes você pode falar, não, peraí, eu posso dizer isso não com essa profundidade, mas com aquela, de acordo com a igreja que você está indo pregar, de acordo com o lugar, sabe? Então isso varia muito. Com certeza, faz todo sentido. E aí, quando você vai para essa parte dos comentários, né, que você falou que é um passo antes dessa organização final, quais são os comentários que você mais tem gostado de usar aí, material que você consulta bastante? No Logos, graças a Deus que o Logos tem o foco e desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento, então tipo é muito de bom, panorama. Né? Eu tive aula com o Carlos Oswaldo quando eu estudei no Palavra da Vida. Eu fiz alguns cursos lá. E foi muito bom. Eu tive aula de Antigo Testamento com ele. E o cara é fantástico, assim. E aí foi o meu primeiro contato com foco de desenvolvimento. Então, muito bom. É sempre assim, o primeiro material que eu vou, né? Porque ele é um material de panorama, ele tem algumas coisas importantes sobre a própria epístola, sobre o próprio livro. Uma coisa que o Carlos Oswaldo faz é resumir e dar um argumento básico aqui, ó, por exemplo, do de Hebreus. Ele dá um argumento básico e ele dá um resumo muito bom do texto, sabe? Tipo, isso é bom, isso ajuda muito no desenvolvimento de um trabalho. E aí ele faz assim, que é uma coisa que eu acho que todos nós tentamos fazer quando a gente cria um sermão, de você tentar resumi-lo em uma palavra, sabe? Tipo, uma palavra não, em uma frase. Entendeu? Aí eu uso ele de início. Aí depois tem os ele é muito bom para ajudar a encontrar ideia homilética, né, divisões, ele dá um norte ali, dá uma ideia, né? Esses é uma coleção, né? Essa coleção toda tem alguns livros que são bem preciosos. Os do Kistemacher, por exemplo, de Hebreus, é um que eu usei bastante. Então, são comentários da editora Cultura Cristã. É uma coleção que ela é muito grande, então é uma coleção difícil de você ter todos e tal. E aí no Logos você tem eles todos. Exato, isso é muito bom. O clássico, que eu acho que é para um calvinista meio obrigatório, que são os do João Calvino, que também tem lá. Então, esses daqui são classe, né? Tipo, então, aqui os dois principais. Um que eu tenho gostado muito é um que eu tive acesso mais recentemente e pelo Logos. Eu não tinha lido nenhum deles antes de ter o Logos, que é esses estudos bíblicos expositivos da editora Cultura Cristã também. Eles têm uma estrutura de escrita muito interessante, sabe? Tipo, esse do Richard Phillips, inclusive, tem outros, né? Tem autores, inclusive, que eu gosto muito, tem o Brian Chappell, ele faz alguns, o próprio a Philip Ryken faz outros. Então você tem caras de muita qualidade em exposição bíblica e eles têm, assim, acho assim, um material muito bom em português, sabe? Muito bom mesmo. Com certeza. Esses são os principais. E aí você acaba consultando, tipo, os do Hernandes, já que tem todos deles lá, então acaba consultando eles. Então, o Hernandes, ele, embora seja um pouco mais curto, né, as explicações dele, ele acaba usando bastante coisa de outros comentários que ajuda a ver. Ele cita bastante o Stott também, né?
É. E É daí, um que eu essa vejo eles coleção trocando mais. aqui, embora não seja uma coleção, tipo, do lado presteriano não usamos muito, mas é sempre Sim. bom você ver uma outra visão da coisa e tal. Então, essa coleção, eu chamo coleção do peixinho. É, Ela eu vou usando às vezes. Então, é se eu não me engano é basicamente isso. luterano, né? São dos A vertente. luteranos. Isso. Basicamente é isso. E aí, tipo, o Matthew Henry, que é, assim... Acho que o Matthew Henry, ele tem no Logos de graça, inclusive, né? É, Eu acabo usando também. o inglês tem sim, como você pegar de graça. Exatamente. De E aí, comentários, são os que comentários eu então mais é uso, esse. português. Em E português, é os que eu mais uso. tem mais algum material de consulta que você gosta de usar na hora de preparar sermão? Porque a gente já falou aqui das Bíblias, né? Falamos dos comentários. Que mais você gosta de dar uma olhada quando está preparando Então, sermão? vira e mexe, eu venho no Factbook, sabe? Então eu Ah, vou, legal. digito alguma coisa e aí eu vou vendo o que o Factbook vai me dizendo e eu vou indo. Vou indo embora, Aham. sabe? Factbook, só para quem não conhece, é uma espécie de Wikipédia ali resumindo informações principais sobre um tema. Uma mini enciclopédia ali resumida sobre isso. Mas muito bom. Por exemplo, nesse caso, eu utilizei esse aqui. Aí eu não lembro exatamente porquê, mas eu caí na Sabedoria de Jesus Cristo. Aí veio aqui, aí eu fui vendo. Aí, de repente, livros da minha biblioteca que tinha esse livro aqui do Mark Jones, que é o Ah, sim. Conhecimento de Cristo. Aham. Esse livro aqui eu já tinha lido. Ele não é um livro de Olha. comentário dentro do capítulo Uhum. de Hebreus que eu tava vendo, mas ele tinha a ver com essa temática. Aí eu falei, Uhum. pronto, eu já li esse livro, deve ter coisa massa nele. Aí eu abri ele e eu fui no livro físico, já que eu tinha ele físico e todo Sim. rabiscado. Exato. Então, me ajudou muito, assim. Falou assim, nossa, esse livro aqui tem a ver com o assunto e tal. Aí me ajudou. Foi um Ah, com negócio. Eu nunca certeza. usaria isso fazendo uma exegese. Eu nunca pensaria, tipo, automaticamente, nossa, tem lá. E aí, por conta disso, eu acabei caindo num livro que me ajudou muito, inclusive, Exato. na edição das coisas e tudo, no Isso é um trabalho final. comentário. Isso é um comentário que eu sempre faço. O Logos ajuda você a tirar mais proveito da sua biblioteca, porque às vezes você nem sabe que um livro que você tem lá está falando algo relevante sobre seu É. estudo, e ele indica isso para você, né? Imagina, né? Um livro que não é ali um título sobre exegese, sobre Hebreus, né? Não é algo assim, mas está ali relacionado. É isso mesmo. É isso mesmo. Legal. E aí eu construo o sermão, então acaba virando um sermão, tipo, e aí o jeito que eu escrevo, vou mostrar um em Apocalipse, por exemplo. Eu deixo o Ah, legal. texto, esse aqui é um dos que eu fiz e tenho pregado ele pra treinar, sabe? Você vai... Provavelmente esse é o sermão que eu vou usar como sermão de prova pra ordenação, provavelmente. E aí eu tô Olha aí o treinando spoiler pra ele e engordando ele. Porque você vai Muito bom. treinando, né? E aí eu deixo o Aham. texto, eu faço os pontos, eu vou mexendo, às vezes eu mudo um ponto, às vezes eu não mudo. E aí eu tenho tentado ser bem resumido agora nos sermões. Antes eu escrevia tudo, mas daí eu tava tendo Ah. um problema grave que era passar o tempo necessário para o sermão. Senão eu E tava aí, dando muito tempo. qual é a média que você costuma pregar, inclusive? Então, na igreja nós temos um tempo de 35 a 40 minutos, Ok. separado para o sermão. E Aham. algumas vezes que eu preguei, deu 50 minutos a 1 hora. Então passou Aham. bastante, assim. O Sim. sermão que eu tenho tentado mirar é de ser um sermão mais ou menos em 35 minutos, assim. Entendi. O que eu tenho atualmente tentado mirar no Aham. timing, sabe? Então eu tô tentando deixar ele mais enxuto para eu conseguir também ser mais breve, né? Porque senão você passa muito do tempo. E aí você vai Legal. E indo. aí Então você usa o tablet para pregar lá com o sermão ou eu você prego com o gosta de imprimir? tablet. Não, eu pego E com o aí vai visualizando tablet. assim. É, Como é que você usa essas marcações visuais aí para você? O que é que significa o negrito, o itálico, esse tipo de coisa? quando eu coloco em negrito e itálico, normalmente é uma frase que eu tenho que falá-la literalmente e Uhum. como ela está escrita e dar uma ênfase muito grande. E o negrito é dar uma ênfase mesmo porque é uma parte importante. O que está Uhum. sem ser negrito e tal, às vezes eu posso passar mais rápido e não necessariamente falar como está escrito, mas é uma marcação para que eu
entenda e consiga explicar ou com outras palavras ou de uma outra forma. Então é que tem várias Legal. citações aqui, normalmente é uma coisa mais contextual e tal. E aí eu Uhum. vou pregando e tem até outros trechos assim que acabam colocando. Eu ainda tô tentando desenvolver uma forma de resumir o sermão, porque eu escrevia tudo e aí acabava ficando sermões muito longos e tal. Vou tentar fazer um híbrido disso. Esse aqui é um mais que eu tentei colocar em tópicos e parágrafos, sabe? Sem ser Sim. um texto dissertativo corrido, sabe? Aham. Então aí tem alguns pontos. Quando eu coloco assim, ó, pontozinhos, tá vendo que tem revelação geral aqui Sim. e tal, são subtópicos e tal. O itálico aqui é um destaque que é do próprio texto, que daí quando eu coloco o texto bíblico que eu tô pregando, eu sempre tento colocar ele em itálico para eu lembrar que é do texto mesmo. Muito Aqui, ó, bom. por exemplo, ó, Essa era isso uma aqui pergunta que eu tá ia fazer pra você. caixa alta, tá vendo? Pra eu falar exatamente como tá escrito, que é importante. Na própria conclusão, ó, tem tipo uma ilustração aqui, né? E Aham. aí tem citações, tem coisas que eu posso usar ou não, depende muito. Eu já preguei esse sermão 2 vezes. Então, uma das vezes eu utilizei as citações todas, porque era uma igreja que eu via que a acompanharia. Outras eu reduzi. Então, por exemplo, essa é uma citação do livro do George MacDonald, Esperança no Evangelho. Então aí, Aham. tipo, uma das ocasiões eu fiz a citação toda. Na outra eu só falei essas partes em negrito. Ah, interessante. Legal. É, Legal. depende Eu muito. gosto sempre de ver aí como é que o pessoal faz, porque aí vai dando insights pra gente adaptar e melhorar o nosso. Muito bom. E aí, então, esse é o seu sermão, essa é a sua preparação de sermão. Tem mais algum passo interessante que você costuma usar? Na preparação do sermão, eu tento terminar até, tipo, alguns dias antes de eu pregar de fato, né? Eu tento terminá-lo. E aí Uhum. depois eu vou relendo ele tentando alterar poucas coisas, mas relendo ele e meditando nele mesmo, sabe? Tipo, para pegar Sim. familiaridade com o próprio texto que eu escrevi, não um texto bíblico, porque o texto bíblico eu espero que eu já tenha tido a familiaridade dele, então é um passo mais inicial. E aí eu vou tentando ter familiaridade com os pontos e tal, para ser o mais didático possível. Por que que eu faço isso? Porque é o seguinte, como eu dou bastante aula e também canto, e aí tem essa questão da arte envolvido, para eu caminhar para um lado prolixo da coisa é muito fácil, inclusive isso é um problema meu Ah, constante. Então, para que eu, por interessante. exemplo, se eu for no freestyle, a pregação vai durar 1 hora, 1 hora e meia e vai indo É embora. mesmo? É Caramba. é porque vai indo embora, porque você vai falando, você vai Aham. achando argumentos, você vai abrindo caixinha e Sim. tal. Então, escrever pra mim e me ater ao que eu escrevo, inclusive esse é um trabalho constante da Isabela na minha vida. Ela falou assim: você tem que escrever, você tem que ficar no que você escreve, porque quando você sai do que você escreve, você entra no mundo de Nárnia e vai embora. Muito bom, muito bom. É, Eu, eu sou por aí também, eu tenho facilidade de ser prolixo. Mas o meu na verdade, já é um pouco híbrido a situação. Tem vezes que meu problema é se eu escrever. Porque às vezes, se eu começar a escrever, aí eu começo a pensar em argumentos demais. Eu gosto, tipo assim, eu faço um argumento e eu penso, tá, mas podem contrapor isso, então eu já tenho que fazer um adendo de tal coisa. E aí eu começo a escrever, por exemplo, os últimos 3 sermões, 2 anteriores deram mais de 20 páginas, entendeu? Sermão é. do domingo. Então, se deixar, eu vou. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado se for no freestyle completo. Então, o que dá mais certo, assim, se eu tenho que pregar de forma mais objetiva, é tópico. Eu tenho que ter os tópicos ali, Que é o que e eu aí tenho eu tentado vou. fazer. Mesmo que sejam parágrafos grandes, os tópicos em si, mas eu botando tópico, eu falo assim, peraí, eu numero assim, peraí, eu vou ficar, sei lá, 5 minutos nesse argumento, então tem que ter 2, 3 tópicos só. E aí eu vou Aham, tentando medir nisso, e é um exercício constante de você tentar ser o mais didático possível para sim. que as pessoas entendam o texto, porque é legal a gente ser ali argumentativo, você
tirar todas as funções do que o texto está falando, todas as aplicações, achar várias ilustrações de um filme que você viu, de um livro que você leu e tal. Mas o sermão, você não tem exatamente tanto tempo hábil para isso. Você Sim. talvez tenha se você passar várias semanas com um grupo pequeno nisso e tudo mais. O Weber, ele falava isso. A aplicação é a coisa mais difícil do sermão e você tem que ser muito certeiro na aplicação, sabe? Então, é meio que... O Weber é muito bom em Revolver... aplicação, Weber Campos Jr. Exatamente. E ele é um cara, assim, exemplar para isso e foi crucial eu ter tido essa parte de aula com ele de aplicação, porque me apontou um erro constante que às vezes a gente tem, de tentar aplicar, às vezes de uma forma muito moralista, e de tentar aplicar saindo muito do texto. Não deixar que o texto já mostre a aplicação, né? A gente tem... você quer dizer alguma coisa para a igreja, e aí você dá um jeito de enfiar isso no texto. E a aplicação é tipo... sabe o Jack Sparrow, que tinha uma bala só no revólver dele? Muito meio bom. que isso, sabe? Você não pode gastar de forma, assim, displicente, sabe? Excelente, excelente. E aí, pra gente caminhar aqui pro fim, uma coisa que está relacionada a esse seu trabalho da produção do sermão é da liturgia em si, né? Você falou que é o liturgista da igreja. E aí, como é que é esse processo para você? Vai do sermão para a liturgia, da liturgia para o sermão? Quando você está fazendo a liturgia para o seu sermão, como é que é? Essa é a parte, inclusive, que é a que eu mais faço, né, na igreja. E é a parte constante da minha semana, de pensar, de acordo com cada sermão, eu construo a liturgia da igreja todas as semanas. Então, os pastores, eles me passam os textos, me passam também a ideia do sermão. Como a gente está em 2 séries distintas e elas já estão divididas, então eu já sei previamente o texto que o pastor vai pregar. Independentemente de quem seja, os textos já estão divididos, as perícopes já estão divididas, inclusive a parte de Efésios da igreja eu que fiz a separação, a parte de Hebreus foi Andrade que fez, então a gente já meio que fez isso e os sermões já estão divididos de acordo com as datas. Aí eu pego, olho qual vai ser o sermão, para qual culto vai ser, e aí eu tento olhar os assuntos que o próprio texto traz, então usar as referências cruzadas, vou um pouco na exegese ali para ver se tem textos que falam mais sobre isso e tal, então esse é um exercício constante, então parece um pouco com o caminho da preparação do sermão, e aí eu vou numa outra ferramenta que é a ferramenta do lecionário, né, já que a gente está preparando o culto, e aí a gente tem um pouco, não de forma exclusiva, nem de forma como uma regra, né? A gente não segue o calendário litúrgico, mas olhar os textos que são abordados no lecionário, né? Você vai aqui na ferramentazinha do lecionário aqui embaixo, né? Você clica lecionário, ele vai aparecer isso aqui. Então ele te dá aqui o julho 16, né? O próximo domingo. E vai dando os textos de leitura. Então tem sempre um salmo, tem um trecho do Antigo Testamento, tem um trecho do Novo. Aí eu dou uma observada nesses trechos porque eles acompanham o contar da narrativa do Evangelho. Então me ajuda a escolher os outros textos da liturgia. Nós temos na liturgia da IP Alpha 2 leituras. Uma leitura de proclamação, de convocação à adoração, que é uma leitura no início do culto, que o pastor que está dirigindo a liturgia o faz sozinho. Você tem uma liturgia aí pra gente ver? Tenho, deixa eu abrir. Essa aqui é uma liturgia do IP Alpha, no campus Tamboré, nós temos 2 campos, tá? Alphaville e Tamboré, e no campus Tamboré, manhã e noite, ela é igual, ou seja, os cultos são iguais. A gente está numa situação da igreja que a gente decidiu fazer dessa forma. Aí a liturgia começa, depois do vídeo institucional, ele começa com um prelúdio. Aí no caso foi o Andrade que fez esse domingo. E aí uma proclamação de abertura aqui, Colossenses 3, 1-4. Então para decidir esse texto, eu olho o texto que vai ser do sermão, a temática, um pouquinho do lecionário, um pouquinho de outras coisas que estão acontecendo na igreja e também se ele é um texto que tem a ver com uma proclamação de abertura, né? Ele tem esse chamado. Sim. Eu posso escolher um texto como esse de Colossenses capítulo 3, mas também muito salmo serve
nessa parte. Então, às vezes é Salmo 91, às vezes é Salmo 95, às vezes Salmo 108 e vários outros salmos que tem uma convocação à adoração, normalmente exaltando o caráter de Deus, normalmente dando glória a Deus. Essa parte da liturgia tem isso. Aí a gente tem uma oração de contrição, aí temos leitura, nesse caso, aqui, leitura do Catecismo Maior de Westminster, que é o que a gente tem feito legal. atualmente, né? A gente já fez o breve, nós já fizemos o Catecismo da Nova Cidade, e agora a gente está fazendo com a igreja o Catecismo Maior de Westminster. A gente está na pergunta 76, a gente faz uma pergunta por domingo. E aí tem os textos do próprio catecismo, então eu também olho e seleciono desses textos prova do catecismo para ler com a igreja. Aí, E aí, intercessão rapidão, e tudo mais. parêntese aqui. Vocês, uma pessoa lê e a congregação Sim. tá ouvindo ali. É assim? É assim, o dirigente inicia essa parte com a pergunta, então ele faz a pergunta 76, né? O que é o arrependimento que conduz à vida? E ele meio que dirige isso, ele não faz essa pergunta meio brusca, assim. Ele vai dirigindo de uma maneira assim, gente, Sim. qual é o arrependimento que conduz à vida? Como que a gente entende mais sobre o arrependimento? Aí ele vai lá e deixa para ele falar do catecismo, e aí a resposta é com a igreja toda lê a resposta. Nesse caso foi uma Legal. leitura bem longa, porque foi a resposta. Eu tento sempre preservar a resposta como ela é, do Catecismo Maior de Westminster. Às vezes é Aham. muito mais longa que isso, e aí eu dou uma adaptada, eu dou uma resumida, porque aí como é para a Não dá. igreja ler, mas é Aham. raramente que eu faço isso. Até hoje, a gente tá na pergunta 76. Com o Catecismo Maior eu fiz 2 vezes de resumir a resposta. Eu tento não fazer isso mesmo. Aí Uhum. depois o texto de Atos 11 e 18, no caso, aí é a deixa final e o liturgista ele a reassume, né? E aí ele fala, olha, em Atos capítulo 11, versículo 18, é dito isso, e ele faz a ligação com toda a temática. Então é feito desse jeito. Certo. Aí a gente tem um momento de intercessão, depois um recolhimento de dízimos e ofertas, que também tem uma direção aqui, eu chego a escrever a direção, às vezes eu boto um texto bíblico também para a pessoa que está conduzindo a liturgia ler o texto, ou então falar algo de acordo com esse texto, e aí uma leitura congregacional, que eu também escolho de acordo com aquele lecionário lá e com a temática do sermão. Então, essa leitura congregacional é feita com a igreja toda, preparando para um momento de músicas, né? E aí tem 3 músicas, no caso foi essa daqui, As Mais Forte, A Só em Ti, que era uma música nova, do Shane Shane, que a gente colocou, e depois a Cristo Esperança na Vida e na Morte, que é uma música lá dos Cat, sabe? O pessoal lá da Sing Conference e tal, a gente acabou traduzindo e gravando pela IP Alpha. E aí a Legal. gente colocou ela também. E aí a exposição que vem. No caso, a exposição foi em Efésios 4, 25 a 32. A temática Aham. toda era a transformação, como que a gente se apoia em Deus para ter uma transformação e tudo mais. Que é o texto sobre deixar de mentir, aquele que furte não furte, antes trabalhe, é todo esse trecho aqui. E aí foi isso. Legal. Então na construção das liturgias, todas elas, né? Essa é uma liturgia é, do Campus Tamboré, mas tem tipo Campus Alphaville também. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Que é a mesma coisa, a mesma liturgia. O que muda é só os textos. Daí eu boto outro texto de acordo com o texto do sermão. No caso de manhã a gente está vendo Hebreus, né? Então, Hebreus 6, 4 a 8. É um texto sobre arrependimento. É um texto polêmico, inclusive. Aquele texto que Sim. fala que é um texto bem polêmico. E aí, como a Aham. temática toda era sobre arrependimento e tal, aí tanto o texto de abertura aqui, ó, Salmo 51, 1 a 7, quanto o texto congregacional foi dentro do Salmo 51. Então Entendi. aí foi E um isso caso aí, que ficou no meio. essa liturgia é para quem tá dirigindo, do jeito que tá aí É, exatamente é para quem tá para quem dirigindo, está não vai dirigindo. para A igreja não porque tem eu tô vendo que tem. acesso a isso. Porque tem Sim. notas, né? Tipo, quer ver? Eu vou abrir É, de novo. Tem notas de projeção, tem é notas de quem exato. estava dirigindo, no caso era eu, né? E aí tem Aham. notas pro pregador, coisas sobre a banda e tal. Então essa liturgia é para o Legal. pessoal que está servindo, né?
A gente ainda está desenvolvendo uma parte de tentar expor a liturgia escrita. Inclusive, eu vi em algumas igrejas americanas e na própria Redeemer lá do Keller, né? Eles têm um boletim com a liturgia escrita e tudo mais. Acho que é uma parte interessante de você manter um contato tanto com a cadência do culto, quanto com os textos usados, quanto com os outros materiais, como o catecismo, como as músicas e tal, para a pessoa mesmo visualizar aquilo e não só estar ali experimentando. Então a gente está tentando caminhar para um lado em que a gente consiga expor isso que está escrito ali de maneira bem técnica, de uma outra maneira para a pessoa acompanhar. Muitas igrejas imprimem as liturgias, né? Uma coisa que é bem legal. A gente tem feito aqui a impressão, mas eu gostei da ideia de ter uma liturgia específica com mais informações para quem está dirigindo, isso faz bastante sentido. A gente coloca tempo também, né? Como a gente tem tempo para começar, tempo para acabar, principalmente no culto de manhã do Campus Tamboré, que tem escola dominical após o culto. Então, o culto começa às 9h30. Ele tem que acabar até 11h10, no máximo, porque a escola dominical é 11h15. Então eu tenho que contabilizar as coisas, sabe? Tipo, não dá pra exagerar. Uma parte de contrição não dá pra ter 20 minutos. Eu tenho que botar um tempo justo, né? Não vou fazer correndo, não quer dizer isso. Mas eu tenho que entender que tem coisas que vão acontecer depois. A escola dominical tá ali, eu não posso ultrapassar esse tempo. Com certeza. Meu irmão, e pra gente terminar aqui, porque tá a conversa muito boa, mas a gente também tem que pensar no tempo, assim como é a liturgia do nosso podcast. Mas eu queria perguntar aqui para você sobre pessoas que impactaram você em relação à pregação, né? Aquelas que impactaram a sua maneira de pregar. Essa é a primeira pergunta. Legal. E a outra que você já pode conectar é: quem são os pregadores atuais que você mais admira, mais gosta de ouvir? Tá, vou começar de muito distante de mim e depois pessoas próximas a mim. Beleza. O John Piper, o Timothy Keller, o D.A. Carson, esses caras que a gente vai vendo, assim, foram caras que eu olhava e falava assim, meu, que pregadores, sabe? Que pregadores. Nossa, demais. O próprio Brian Chappell, assim, pra mim, é um cara hoje que... e aí, atualmente, mais o Michael Reeves. Eu gosto muito de ver ele pregando, gosto muito do podcast dele, gosto muito de ouvi-lo. E o outro que é o Danny Ortland. Os dois, eles têm um conhecimento de puritanos, assim, que eu tenho visto que, pra mim, tem me alimentado muito. Caras distantes, tá? Agora, próximos a mim, Reverendo Misael Batista Nascimento, que é o pastor da Igreja Presbiteriana em Rio Preto, que é da onde a Isabela era, minha esposa. A igreja de Rio Preto ali. O Misael é um pregador muito excelente, um pregador muito bom. Eu recomendo, ele é um pregador expositivo, então ele tem feito exposições. A exposição dele em Jó foi muito, muito boa. Assim, uma série impecável, assim. Muito bom legal. mesmo. Aí eu gosto muito de ouvir o Emílio, então o reverendo Emílio Garófalo Neto. Tem um estilo de pregação que me agrada muito. Sou muito desafiado com os sermões dele na Semear. Sempre que a gente se encontra é muito bom, assim. Um cara que tem me inspirado bastante como pregador. O Weber Jr., então eu acompanho bastante ele, né? Falei um pouquinho dele. Acho que desde que eu tive aula com ele sobre a aplicação do sermão, assim, é um negócio, assim, muito impressionante. Eu tenho que comentar. Ele, pra mim, é o meu pregador brasileiro preferido, viu? Ele é o que completa, que consegue misturar com um equilíbrio assim maestral pra mim, conhecimento, piedade, oratória. Eu acho muito boa a pregação dele. Tem uma coisa que assim, tem Heber Júnior e tem o Augustus, né? Tem uma distinção muito importante entre os dois. O Augustus, ele é muito bom. O Augusto ele tem um jeito de pregar que ele expõe o texto todo, dá todos os detalhes, e a aplicação dele ele vai e faz ao final, certo? Isso. Ele guarda essa aplicação bruta ao final e tal, e aí você sai impactado e tudo mais. O Weber, ele consegue diluir essa aplicação ao longo da exposição dele de uma maneira que você vai sendo capturado, assim. Tipo, é impressionante essa habilidade. São duas coisas distintas, assim, os dois são muito bons e inclusive são pessoas que eu admiro muito pregando, assim.
Sim, Mas o destaque fica o Weber, assim, que ele consegue aplicar no meio da coisa, assim, que fica sim. um negócio bem fantástico. Os dois são muito bons, com certeza, com certeza. Isso aí. Então, meu irmão, agradeço aí pela sua disponibilidade para a gente conversar. Gostei aqui de várias ideias que você deu, vários insights que já estou pensando aqui como aplicar no meu próprio ministério. Obrigado aí Legal. pela conversa. Espero ter outra oportunidade, quem sabe para a gente focar em falar sobre composição musical ou Boa. sobre mais detalhes sobre liturgia. Vai ser legal ter você Quando aqui a para isso gente também. lançar as músicas novas, essas que eu falei, de repente a gente pode fazer. Eu abrir a letra da canção, abrir como a gente fez, abre o Logos e vai comparando, assim. Seria legal. Fechado, fechado. Vai ser muito, muito bom. Vamos combinar isso. Então, obrigado aí, viu, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Deus continue usando você. Valeu, Saur. Deus abençoe você também. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, a paciência de vocês ouvirem aí. E é um prazer compartilhar as coisas que a gente faz e também, de alguma maneira, servir a igreja dessa forma. Muito bom. Você aí de casa que nos acompanhou, gostou do podcast? Então, deixa aí seu like, deixa o comentário, nos ajude compartilhando com outras pessoas. Quer acompanhar o Guilherme mais de perto? Acesse as redes sociais deles, vão estar aqui na descrição. E também nos ajude acompanhando os próximos episódios do podcast. Quer acompanhar tudo de perto? Se inscreve aí no nosso canal. E é isso aí, fica um próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!